Eu vou começar por chamar os participantes deste painel. Diretor científico do Observatório das Migrações, vai trazer-nos uma perspectiva fundamentada e atual sobre mobilidade humana, inclusão social e os impactos das migrações no desenvolvimento das comunidades. Pedro Góis, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Pode sentar-se na última cadeira. Vou chamar também a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, pela sua atuação e como tem promovido para uma abordagem integrada e ética à saúde e nutrição. Liliana Sousa, muito bom dia, seja bem-vinda. E o CEO da Fundação Manuel António da Mota, uma referência na dinamização de projetos que ligam solidariedade, cidadania e responsabilidade empresarial e corporativa, Rui Pedroto. Muito bom dia, seja também muito bem-vindo. Esta conversa vai ser moderada pela jornalista Fátima Araújo. Muito bom dia, uma salva de palmas também. Muito bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença, pelo vosso interesse. Muito obrigada à organização pelo convite para estar aqui com este ilustre painel de convidados. O desenvolvimento sustentável nesta era de disrupção, de que tão prosaicamente e tão criativamente ouvimos o professor Azeredo Lopes falar, pressupõe que a sustentabilidade seja integrada em processos que estão permanentemente a ser modificados, seja por nós pessoas, seja por nós atores sociais, seja pela tecnologia, a inteligência artificial, a transformação digital, enfim. Tudo isso convoca-nos para os desafios e as oportunidades a que se propõe esta conferência refletir e, nesse sentido, sem mais demoras, até porque estamos já a derrapar no tempo da conferência, passo a conversa com os nossos convidados, pedindo-vos alguma capacidade de síntese, porque gostava de falar convosco sobre vários tópicos e não sei se teremos tempo para todos eles, começando pelo Dr. Pedro Góis. O senhor está à frente do Observatório, que tem por função aprofundar o conhecimento sobre a realidade das migrações em Portugal, monitorizar a integração dos migrantes em Portugal, o que me leva a perguntar-lhe, em função de todo o estudo que já foi feito, tudo aquilo que já foi implementado, o que é que falta fazer, em que áreas e quem é que o pode fazer, para além, obviamente, do Governo? Muito bem, muito bom dia. Não sei se tenho som. Temos som? Temos som? Não. Agora já está. Agora sim? Temos som? Agora, Temos creio que sim. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com tanta gente interessada em fazer esta revolução humana de que estamos a ouvir falar hoje. Depois do professor Azeredo Lopes é difícil prender a vossa atenção, mas partindo do princípio que isto não é Chatham House e que, portanto, o que dissermos aqui vai, de facto, sair lá para fora, dizer que falta fazer tudo. É estranho, mas, na verdade, no campo das migrações e no campo da integração, falta fazer tudo. Primeiro porque é um processo muito complexo e longo, e depois porque todos os dias chegam novos migrantes, há novas pessoas que necessitam de uma aproximação social à nossa própria realidade e nós à realidade de quem chega, e, portanto, sabemos muito pouco ainda. A realidade tem sido muito dinâmica e uma velocidade muito grande nos últimos meses, anos, e talvez a última década seja o limite para estabelecer esta dinâmica. E pior do que tudo, há ainda muita incapacidade de fazer projeção para o futuro, porque o futuro está a mudar à nossa volta. Ouvimos falar aqui destes conflitos no Médio Oriente, não tenhamos ilusões. Se estes conflitos durarem mais tempo, vamos ter uma vaga de refugiados. Essa vaga de refugiados vai para diversos países europeus. Nos últimos anos negociámos com os parceiros da Europa uma generosidade comum no acolhimento dessas populações e, portanto, chegarão a Portugal, chegarão a Matosinhos os ecos destas novas migrações que ainda não estão a acontecer e, portanto, recomeçaremos o processo de integração a todo o tempo, para toda a gente, inclusive é para nós, porque a nossa adaptação a quem chega também vai mudando com o tempo. Ou seja, quando achamos que já acomodámos algumas populações, e no nosso caso o melhor é percebermos que nós temos migrações há muitos séculos em direção a Portugal, somos um povo de migrantes há muitos séculos, portanto estamos habituadíssimos
a lidar com esta ideia de movimento e mesmo assim estranhamos muito aquilo que está a acontecer nos últimos tempos. Portanto, não é uma questão de um só ato que condicione todo o processo, é uma questão de múltiplos atos recorrentes a todo o tempo. E por isso essa é a nossa revolução, é percebermos que de facto o nosso conhecimento não chega, o que sabemos é que de facto esta aprendizagem é contínua. Mas nisso tudo que falta fazer, deixe-me recentrar a questão, porque também tem a ver com o mote desta conferência, por exemplo, na área de saúde. O sistema de saúde está preparado para lidar com os diferentes tipos de imigrantes, os setores público e o setor privado da saúde estão devidamente articulados para dar assistência a estas pessoas? Não estão. É verdadeiramente simples responder. Não estão. Não estão de diversas formas. Eu olho para esta plateia e vejo aqui ainda uma plateia muito lusa. Não é? Somos todos muito iguais. Quando, na verdade, com uma população estrangeira em Portugal a aproximar-se dos 16%, já devíamos ter muito mais diversidade na sala. Na verdade, nos centros de saúde, nos hospitais, nas clínicas privadas, nós temos que aprender a lidar com essa diversidade. A língua portuguesa não é suficiente para chegar a todos os doentes que hoje se dirigem aos serviços. O nosso conhecimento cultural sobre essas populações é nitidamente insuficiente. Na verdade, coisas simples como o reconhecimento de habilitações de que falamos há décadas estão no mesmo sítio onde estavam há décadas. E, portanto, há imensas coisas a fazer. Não estamos de todos preparados. A parte boa é assumir. Quero apontar uma ou outra mais importante, mais eficaz, que possa ser premente. Preparar-nos para essa mudança. Nós não estamos sequer preparados para mudar. Nós ainda estamos numa fase em que estamos a resistir à mudança, pensando que isto é um momento que vai passar. Não vai passar. E, portanto, temos que nos adaptar a essa nova realidade, integrando na gestão e depois na prestação de serviços esta nova população que chegou e também aquilo que nós conseguimos antecipar que vai chegar no futuro. Não é? Portanto, temos que perceber toda esta realidade e isto envolve muitos ângulos de análise, envolve diplomacia, envolve, obviamente, diálogo interno, envolve diálogo intergeracional. Portanto, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Adaptação à mudança, que passa também pela questão alimentar. Doutora Liliana Sousa, nós somos cada vez mais no dia-a-dia confrontados com esta questão da disrupção alimentar, com mudanças significativas e inesperadas que vão ocorrendo, quer nos processos de produção de alimentos, quer nos processos de distribuição. Isso aconteceu com a pandemia da Covid-19, em que os preços foram inflacionados, o acesso aos alimentos não era tão facilitado como é hoje. Acontece nestes contextos de conflitos armados, de guerras, como temos visto em Gaza, pessoas desesperadas à procura de comida. Acontece neste contexto dos imigrantes, porque terão visto, eventualmente, numa reportagem da concorrência recentemente, um restaurante a funcionar num andar de um prédio em Lisboa, fechou porque era clandestino e servia para dar assistência alimentar justamente a imigrantes. Como é que se pode minimizar o impacto de todas estas disrupções alimentares? O que é que tem de ser feito? O que é que tem que ser agilizado? Como é que se dá condições para estas pessoas terem acesso à comida? Muito bom dia, Fátima. Permita-me só em 5 segundos, além do cargo que hoje estou aqui a representar, não posso deixar de referir que eu sou bastonária da Ordem dos Nutricionistas neste momento, mas sou filha desta casa, o LSM, e foi nela que eu nasci, foi nela que eu cresci profissionalmente e não poderia deixar naturalmente de demonstrar o meu apreço, em particular por hoje estar aqui. Relativamente à sua questão, tocou de um extremo ao outro, precisamente, e eu acho que acima de tudo, nós temos que perceber não só que não estamos preparados, e efetivamente essa é uma reflexão a fazer, mas para além disso, a velocidade a que esta situação está a crescer, nós não estamos a acompanhá-la. Nós estamos ainda num período de contemplação do que está a acontecer. Mas não estamos a acompanhar por incapacidade de resposta, por não termos recursos e meios, por estarmos aliados disto tudo? Não estamos a acompanhar porque estamos ainda a analisar. E estamos a analisar algo que já está a acontecer, que já está a ter consequências evidentes e, portanto, temos também aqui naturalmente que distinguir aquilo que são as consequências da disrupção alimentar. Como é óbvio, num extremo temos a situação já aqui falada de Gaza. Eu diria que em Gaza, muito mais do que uma crise humanitária ou de fome, aquilo que está a acontecer é que
a fome, a carência de alimentos está a ser utilizada como arma de guerra e, portanto, na realidade, isto tem que nos trazer uma reflexão muito maior no que diz respeito àquilo que, efetivamente, a situação alimentar representa, porque ela pode ser utilizada para matar, para coagir e, de facto, o bloqueio às ajudas humanitárias constitui, efetivamente, aquilo que, infelizmente, todos conhecemos que está a acontecer de uma forma dramática nessa população, mas depois temos aquilo que é o nosso dia-a-dia. E o nosso dia-a-dia, efetivamente, já nos tem que conduzir a esta responsabilidade maior de todos fazermos aquilo que tem que ser feito. E esta questão levantada, e naturalmente que trazendo a questão das migrações à discussão, é verdade que é uma realidade com a qual nós temos que nos confrontar e temos que aceitar. E aceitar passa por encontrar soluções para conseguirmos resolver o problema, ou pelo menos a realidade que está a acontecer. O que é que nós sabemos neste momento? Sabemos que a disponibilidade alimentar não é igual para todos. E, na verdade, estas populações, nomeadamente, tendem a localizar-se em zonas, diria que menos privilegiadas do ponto de vista do acesso a uma alimentação saudável. E, portanto, é preciso que, se estão efetivamente debaixo da nossa alçada, nós consigamos encontrar condições para fazer chegar a essas pessoas. Mas o Sr. Doutor ensaia ou arrisca ensaiar alguma resposta, alguma solução para que possamos equilibrar o desperdício alimentar dos países ricos ou dos países que não passam necessidades com os países que estão em guerra, por exemplo, ou com os países que, pura e simplesmente, por alterações climáticas ou por qualquer outra ordem de natureza, não tenham acesso à alimentação? Esse é um problema individual de cada um de nós e começa exatamente por cada um de nós. Na verdade, e nós tendemos a falar no desperdício alimentar como um problema dos países mais desenvolvidos, é certo, mas temos muito pouca tendência a aceitar isso como problema nosso, das nossas casas. E só para trazer alguns números, cada português desperdiça quase 200 quilos de alimentos por ano. E, portanto, começa nas nossas casas, efetivamente. E quando nós pensamos na disponibilidade e na insegurança alimentar a que o nosso país também está sujeito, e é importante também lembrarmos que Portugal, dentre os países do sul da Europa, apresenta números de insegurança alimentar acima da média e, portanto, porque é que isto está a acontecer num país à beira-mar plantado, onde temos uma acessibilidade a produtos hortícolas, a frutos, temos uma costa marítima que nos permite, efetivamente, ter a produção de alimentos e a disponibilidade dos alimentos mais saudáveis. E começa pela educação de cada um de nós nas nossas casas. E, portanto, esta chamada de atenção no que diz respeito à gestão dos recursos alimentares tem que começar naturalmente pela produção e temos que ter forma de encontrar coragem para que existam ajudas para que a produção agrícola sustentável possa efetivamente ser conseguida e efetivada. Temos um problema grave de distribuição alimentar e aqui está os tais desequilíbrios socioeconómicos com que nos deparamos, os mais ricos e os mais vulneráveis. Na realidade, gastamos muito dinheiro a ir buscar frutos do outro lado do mundo, esteja ele ao contrário ou não, e esquecemos muitas vezes que temos produtos de elevadíssima qualidade nutricional à nossa porta, no produtor local que está ao nosso lado, e para além disso também a questão da equidade no que diz respeito à disponibilidade alimentar. Portanto, eu acho que há aqui aspectos de facto preocupantes, por outro lado, que nos capacitarão para podermos dar resposta a estas populações e, na realidade, começa com cada um de nós. A insegurança alimentar é um problema que eu acho que nós temos que trazer para cima da mesa e para cima das decisões políticas, porque à imagem do exemplo que acabou de referir, da reportagem, de facto, que penso que sensibilizou todos aqueles que a viram, essa é apenas uma pequena gota no oceano daquilo que está a acontecer a nível europeu e, portanto, o nosso país naturalmente não é também, não ficará também alheio a esse problema. E, portanto, passa
por a intervenção naturalmente governamental, mas por uma consciencialização, capacitação e aqui a literacia naturalmente que tem que ser também chamada de cada cidadão, que tem que ser chamado a esta integração que é necessária, porque de facto esta realidade, e concordo plenamente, é uma realidade que vai passar a ser a nossa realidade e portanto não é ocasional, não é algo temporário que vá ser resolvido e desaparecer. Dr. Rui Pedroto, disrupção alimentar, disrupção social, até com os fluxos migratórios de que falávamos. O senhor está à frente da Fundação que tem projetos ligados à solidariedade, à cidadania, à responsabilidade empresarial e corporativa. De todos os projetos que são desenvolvidos pela Fundação Manuel António da Mota, qual ou quais é que podem ser replicados pela sociedade civil, pelas empresas, pelas instituições, pelos governos, de forma a minimizar os impactos destas disrupções de que temos estado a falar? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Um agradecimento ao seu grupo e à Unidade Local de Saúde de Matosinhos pelo amável convite que me dirigiram. Um abraço caloroso aos meus companheiros de mesa, partilhamos aqui momentaneamente este palco. Bom, aquilo que me está a perguntar quase significaria estar aqui a enunciar prioridades do programa de governo. Nós sabemos, aliás, o programa de governo que foi recentemente publicado, estará hoje a ser discutido na Assembleia da República. É evidente que o país, como todos os países, e em momentos de grande incerteza, aliás, citando aqui o conhecido sociólogo já falecido polaco, Zygmunt Bauman, dizia que a única certeza é a incerteza, não é? E que a única coisa permanente que temos é a mudança. E, portanto, estamos a viver realmente em tempos de mudança, de grande incerteza no plano geopolítico internacional, já foi aqui abundantemente abordado pelo professor Azevedo Lopes, mas, na verdade, o país tem um conjunto de problemas a que precisa de dar resposta estabelecendo prioridades. Isso é absolutamente vital. Não se podem resolver 20 coisas numa legislatura, mas é possível, fazendo boas escolhas, resolver 2 ou 3. Isto vai de encontro à sua pergunta. Podíamos falar aqui da pobreza e da exclusão social, nomeadamente aquilo que foi dito aqui ao nível da insegurança alimentar. 20% das pessoas, 20 e picos, enfrentam situações de pobreza, não é? Há algumas em situação de privação material severa, o que significa abdicarem de uma qualidade nutricional adequada para além de outros fatores, como por exemplo a pobreza energética. Há muitas famílias que não conseguem aquecer as suas casas por falta de recursos económicos. A questão do acesso aos cuidados de saúde, enfim, ou nós estejamos aqui perante uma plateia de profissionais de saúde que conhecem bem as dificuldades com que o SNS se tem deparado, chamando a atenção para a emergência de um drama silencioso e com que certamente os profissionais de saúde se confrontam todos os dias, que é a questão da saúde mental. Sim. A saúde mental foi sempre um parente pobre do nosso Sistema Nacional de Saúde, para além da saúde oral, não vou ocupar explicitamente ou especificamente cada um desses temas, mas a verdade é que as questões da saúde mental estão a crescer, sobretudo entre os jovens. Nós vivemos numa sociedade ansiolítica, não é? De um homem que talvez nunca como hoje tenha dentro de si esta necessidade de buscar um sentido para a sua vida, numa época em que os valores tradicionais, o velho Deus, pátria e família do antigo regime, perderam, digamos, a sua validade social e deixaram de ser simbolicamente representados pelas pessoas como valores, como escoras e valores fundamentais de orientação do seu sentido de vida. Hoje vive-se num mundo teleologicamente desorientado. O que é que eu quero dizer isto? As pessoas não sabem muito bem o que querem da sua vida, o que é que andam aqui a fazer, para onde é que tendem, não é? Esta ideia de um imanentismo sem sentido que perdeu, digamos, a sua âncora na busca do transcendente, que é uma coisa que, digamos, que é um valor com profundas imbricações no plano religioso. Ora, isto coloca o homem moderno numa situação de angústia permanente que depois tem, evidentemente, reflexos no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Na pobreza, evidentemente, que é uma faceta, e em fenómenos de exclusão social. As questões da saúde, que são, enfim, de uma importância vital para os nossos sistemas e para o nosso modelo social europeu, são um pilar fundamental. A questão da educação, nós verdadeiramente ainda não recuperamos
do pós-pandemia, no atraso das aprendizagens, no número de repetências, na necessidade de reforçarmos a formação qualificante e de caráter vocacional. Está-se a falar de imigração não por acaso. Sem imigração há setores como a restauração, como a construção civil e a agricultura, que já não estariam a operar e o nosso PIB já teria decaído. Agora, evidentemente que isso pressupõe não apenas que o imigrante chegue e seja acolhido no plano do emprego e da relação laboral, mas tudo o resto. Que possa frequentar o Serviço Nacional de Saúde, que possa ter escola para os filhos, que as crianças possam aprender português, e que possam ter fica habitação. plenamente integrado. Bom, digamos, aqui o mantra é a integração, digamos, a 180 graus e que não envolve apenas a relação laboral ou a relação de prestação de serviços. E uma matéria, e agora respondo, digamos, quase especificamente à sua questão, que nos diz muito e que afeta um grande número de portugueses neste momento, a que, aliás, a imigração veio dar uma tonalidade mais exacerbada, que é o problema da habitação. E essa é claramente uma matéria onde a sociedade civil, a comunidade organizada, o setor da economia social pode ter uma palavra a dizer, que evidentemente será sempre uma palavra pequena e uma intervenção diminuta face àquilo que são, sobretudo, as responsabilidades públicas, seja da Administração Central do Estado, seja das autarquias, eu diria mais marcadamente das autarquias, se por mor dos recursos financeiros e da descentralização de políticas tiverem esse poder. Deixe-me aqui introduzir uma nota. Do meu ponto de vista é muito importante, eu li uns lives disso, estive ontem a ler o programa de governo, não completamente, mas as gordas, que é aprofundar o processo de descentralização, é fundamental. Eu acredito, cada vez acredito mais, que a proximidade em política é tudo. Tenhamos nós, autarcas e políticos competentes ao nível local, que sobretudo em matéria de ação social, de políticas públicas que envolvam o contacto direto com os cidadãos, mais do que a elaboração conceptual das ideias, em que, eu diria, há um grande consenso, ou pode existir um grande consenso ao nível ideológico. Tudo se decide, costuma dizer-se que o diabo está no pormenor. Tudo se decide na maneira como as políticas são executadas na prática. É o técnico que trabalha diretamente com a pessoa numa abordagem antropocêntrica que faz a diferença na execução das políticas. Quando agora se anda a discutir o rendimento básico universal, se anda a discutir o rendimento social de inserção, que aliás é uma arma de arremesso política, quando se anda a dizer que se vai criar uma prestação única, etc., o que é vital na execução destas políticas é a proximidade do técnico que trabalha com a pessoa e a pessoa, mais do que a elaboração conceptual, porque nessa, se calhar, é muito fácil de gerar um certo consenso em torno do conceito, mas depois o diabo está no pormenor, está na aplicação prática do conceito. Para acabar, a questão da habitação é fundamental, é um problema que ganhou uma dimensão enorme em Portugal, que reclama sobretudo uma resposta pública e do mercado privado, mas esse está aí, não precisa que o chamem, mas onde o setor da economia social, e no meu caso a Fundação Manuel António Mota que dirijo, tem programas que procuram combater a pobreza e a degradação habitacional de muitas pessoas e famílias vulneráveis que, à míngua da resposta pública e da capacidade de autoproverem uma solução, quer através dos recursos próprios, quer através do crédito bancário, só encontram no setor da economia social a resposta possível para resolverem o seu problema habitacional num curto espaço de tempo. Lembrando, e com isto termino, que a legislação que, por exemplo, consagra o primeiro direito tem 11 anos. É de 2014. Qual é a taxa de execução de política habitacional em matéria do primeiro direito? E há semanas que pouco excede os 10%. Mas, ó, Sr. Doutor, deixe-me recentrar a questão, porque quando diz que a descentralização é vital, que a proximidade aos cidadãos e às pessoas é determinante, isso não basta porque estamos todos a pensar no dinheiro. Sem dinheiro não se fazem casas, não se dá comida às pessoas, não se dá cuidados de saúde às pessoas. Não podendo as autarquias, nesse contexto de descentralização, esperar por dinheiros que tardam a chegar, como é que a sociedade civil se pode organizar para permitir desenvolver todos esses projetos? Na verdade, a sociedade, basta lembrar aqui este dado da última conta satélite da economia social. Há mais de 70 mil entidades da economia social, entre clubes de desporto, cultura e recreio, IPSS, cooperativas, mutualidades, etc.
enfocando nas IPSS, que, embora representando 4 mil e tal deste universo de 70 e tal mil entidades, são vitais nas respostas de proximidade aos cidadãos. São o setor da economia social, é talvez o que tem maior capilaridade territorial, e há aqui um dado paradoxal. Na maior parte dos concelhos do país, o maior empregador é a autarquia, a seguir é a Santa Casa de Misericórdia Local. Por um lado, isto diz muito da capilaridade do setor, o que é positivo, ele chega virtualmente a todas as parcelas do território nacional, mas também diz muito da falta de vitalidade económica desses territórios de baixa densidade. Por isso é que eu digo que este é um dado paradoxal. Nós chegamos muito longe ao nível da economia social a toda a gente que precisa, mas depois precisamos, evidentemente, em nome da coesão territorial e de um desenvolvimento policêntrico, de gerar riqueza para fixar a população no interior. Porquê é que eu acho que a descentralização e a proximidade são importantes? Porque isto é um trabalho conjunto entre o Estado Central, as autarquias, a administração intermédia e a comunidade localmente organizada. O terceiro setor, que em nome de um princípio de subsidiariedade, o terceiro setor, ou a economia, é subsidiário do papel das instâncias públicas. E tem aqui, vamos lá ver, basta olhar para o Conselho de Matosinhos em que estamos, está ali a doutora Palmira Macedo, que conhece estes dados bem, quantas IPSS, quantas entidades do setor da economia social há no Conselho de Matosinhos, um Conselho de uma área metropolitana, mais de 300 ou 400. Entre cultura e recreio, desporto, IPSS, associações cooperativas, mutualidades. Ora, esses chamados corpos sociais intermédios, usando aqui, digamos, uma linguagem da doutrina social da Igreja, são fundamentais para coadjuvar o Estado nesse papel de fazer chegar a ajuda aos cidadãos, de não deixar ninguém para trás, porque a qualidade de uma sociedade vê-se claramente na forma como trata os mais vulneráveis. Aqueles que precisam de uma mão amiga para sair do fosso em que se meteram e para poderem usufruir dos direitos que a Constituição e as leis lhes consagram. Pedro Góis, temos todos estes problemas dos nossos, temos todos estes problemas dos estrangeiros, são já 1,6 milhões no nosso país, corrija-me se estiver errada. Isto tem mostrado um desafio hercúleo aos serviços públicos do país, mas também pode representar oportunidades. E eu gostava que refletíssemos que oportunidades pode representar este aumento de estrangeiros em Portugal. E quando o senhor dizia numa entrevista no final do ano passado que nós precisamos de um fluxo de 100 mil por ano, eu pergunto-me se um número tão grande de estrangeiros é sustentável ao nível das condições de integração que nós, Portugal, lhes podemos proporcionar? É uma excelente pergunta. Não sei se consigo responder na sua totalidade, mas parece-me que nós precisamos de 100 mil imigrantes por ano quando temos este duplo ângulo demografia e economia. Quando olhamos a partir da demografia e olhamos a partir da economia, sabemos que a nossa pirâmide etária vai criar necessidades laborais para as profissões que já existem atualmente, que a população portuguesa não consegue suprir. E em número tal se aproximarão dos tais 100 mil por ano, tendo em conta que continuam a sair do país 70 mil portugueses por ano. Portanto, este equilíbrio entre saídas e entradas, necessitamos de um grande número de entradas. Se olharem aqui para o vosso lado direito, sem vos querer distrair, vêm aqui no Porto de Leixões, quer navios de contentores, quer barcos de pesca. E a pesca é talvez o melhor exemplo da necessidade de mão de obra estrangeira. Aqui a norte, já há vários anos, que não é possível recrutar novos pescadores portugueses, mas para continuar a haver pesca é necessário recrutar novos pescadores. E, portanto, estamos aí a recrutar sobretudo a Indonésia e a outros países da Ásia. E isso tem-nos permitido chegar ao mercado e encontrar o peixe a que estávamos habituados. Se retirarmos esses pescadores da nossa frota pesqueira, deixamos de ter capacidade de pesca e temos uma necessidade alimentar que deixa de ser suprida. Todos nós, todos os dias, contactamos com dezenas de migrantes no nosso dia-a-dia, nos cafés, nas padarias, nos hotéis, a prestar serviços em múltiplas atividades. Se nós retirarmos todas essas pessoas da economia, fica um vazio em muitas profissões. Mas como a economia tem uma certa estrutura, se nós retirarmos essas profissões da economia, a nossa economia decai em valor, decresce. E, portanto, nós começamos a ter um problema que já não é um problema apenas social, de substituição de mão de obra, é um problema económico. Se nós tivermos um problema económico, então todo o nosso Estado social deixa de ser sustentável.
E, portanto, passamos a ter mais pobres e provavelmente pobres mais pobres. E, portanto, seremos incapazes de suprir essas necessidades e a nossa sociedade, eu não digo que entrará em colapso, mas necessariamente deixará de ser aquilo que nós queremos que ela seja, uma sociedade humanizada e capaz de acolher todos. A habitação é um excelente exemplo de como este círculo vicioso da mão de obra tem muito a ver com o que não fizemos no passado e também com a ausência de mão de obra atual. É que nós sabemos que necessitamos de mais casas, mas para construir mais casas necessitamos de mais trabalhadores. E como os portugueses também já não querem trabalhar na construção civil em grande número, como em décadas passadas, necessitamos de recorrer a mais migrantes, que por sua vez precisarão de mais casas para viver aqui. E, portanto, fazemos com que esta progressão aconteça mesmo sem notarmos. Deixe-me só dizer aqui algo sobre o território e sobre a forma como o território tem que acolher. É certo que tem que ser a nível local, mas tem que ser com detalhe, com pormenor. Se nós deixarmos que estas comunidades mais vulneráveis prossigam caminhos de segregação, isso vai nos criar mais problemas no futuro. E nós aprendemos isso com bairros sociais do passado, não podemos repetir esses erros. E, portanto, temos que criar uma sociedade que acolha, mas que disperse nos territórios estas populações, para que esta segregação, que acontece naturalmente, porque a habitação é mais barata em algumas zonas do país ou das cidades, e aí se vão concentrar populações mais vulneráveis, ou porque não tendo habitação, vão construir a sua própria habitação e vamos ver ressurgir bairros de lata junto das nossas grandes cidades. Nós, sabendo tudo isto, temos que atuar previamente. E aí, deixe-me só dizer uma coisa, a saúde é o ponto de entrada, porque nós temos 2 pontos de entrada da comunidade imigrante em contacto com o Estado. Um é a escola, para quem tem filhos, outro é a saúde, quando se dirigem aos mecanismos de saúde de diferentes formas, e é nessa altura que nós temos que ativar outros mecanismos de segurança social e prestar esse serviço. É por isso que estar com todos vocês aqui é essa chamada de atenção. Este não é um problema do Estado, este não é um desafio para o Governo, este é um desafio para nós todos. Se formos capazes de humanizar o nosso ato do dia-a-dia e acolher quem chega como gostaríamos de ser acolhidos, resolvemos muitos destes problemas no local que somos nós. Não é no local que é o poder local, mas é no local que somos nós. O Sr. Doutor está convictamente consciente ou crente de que este aumento de estrangeiros em Portugal pode representar oportunidades, por exemplo, para investimentos no interior do país, para a reabertura de serviços de saúde em determinadas regiões do país, para a reabertura de escolas em determinadas regiões do país, para rejuvenescimento da população de determinados territórios? Acredita convictamente que isto é possível? Não. Graças aos imigrantes? Não acredito, porque por uma razão, os imigrantes que chegam, as populações que chegam ao país, são tão racionais como nós todos. E por alguma razão, 60% ou 70% da população portuguesa vive em cidades do litoral. Portanto, porquê é que nós quereríamos que outras populações fossem para territórios para os quais nós não queremos necessariamente ir? O que nós temos é que mudar esses territórios, tornando-os atrativos. Não é esperar que estas pessoas vão para esses territórios apenas porque esses territórios têm casas vazias. Eles têm casas vazias por alguma razão, porque não há economia, porque não há sociedade à volta destes territórios. Portanto, o projeto é um projeto ambicioso, porque é um projeto de 10 milhões de pessoas, não é um projeto de 16 ou 17 ministros. E é isso que nós temos que integrar. É um desafio enorme. Não temos a certeza que vamos alcançar sucesso em todas as áreas. Temos, aliás, a certeza de que vamos ter muitos desafios pelo caminho, mas qual é a alternativa? A alternativa é, olhem para a nossa pirâmide demográfica e verificam que sem novas chegadas, nós já estamos a encolher a nossa população, mas em 50 anos não somos viáveis enquanto sociedade. E, portanto, é tão simples quanto isto, é compreender que chegamos a um ponto em que a taxa de fecundidade tem sido tão baixa ao longo de tanto tempo, que já não é por, de repente, termos políticas demográficas que impulsionem que as famílias tenham mais filhos, vamos ser capazes de resolver o problema.
Liliana, ouvíamos no início desta segunda ronda de intervenção aqui do Pedro Góis falar da pesca, falar dos peixes. Os hábitos alimentares inadequados são o terceiro fator de risco de mortalidade no nosso país. Tudo isto é apenas cultural ou é muito político e é muito económico porque as pessoas comem aquilo que têm poder de compra para, obviamente, adquirir e tudo isto tem a ver com o que se paga pelos produtos, com o IVA que se paga pelos produtos. Isto é o quê? É multifatorial, não é apenas cultural. Eu gosto sempre de chamar a atenção para esses dados, que são muito recentes, são de 2021, porque habitualmente associamos os fatores de risco de mortalidade a doenças, a patologias, a causas de morte. E reparem que aqui estamos a falar de um comportamento. Não é? E, portanto, não é a obesidade, e aliás a obesidade também foi considerada um quarto fator de risco de mortalidade, portanto está fora deste âmbito. Estamos a falar de facto de uma mudança de comportamento alimentar que neste momento é já o terceiro fator de responsabilidade da mortalidade no nosso país. Não é só cultural. Aliás, eu diria que provavelmente o fator cultural nem sequer é o primeiro. Temos que e aqui também no contexto de tudo o que nós estivemos aqui a falar, eu acho que temos sempre muita pressa em encontrar respostas e perdemos muito pouco tempo a fazer perguntas. E se calhar também a dar a oportunidade a quem carece das nossas respostas de nos poder dizer se realmente estamos a responder àquilo que eles querem ver respondido. E neste ponto particular, nesta linha do ponto de vista do comportamento alimentar que começa a matar, temos que perceber o que é que está a acontecer na nossa sociedade. Em primeiro lugar, uma transição do ponto de vista do comportamento alimentar absolutamente inequívoca. Nós estamos a perder as nossas raízes do ponto de vista da nossa cozinha tradicional portuguesa. Aliás, sabemos subejamente que não mais do que 25% da população portuguesa cumpre algum princípio da dieta mediterrânica, portanto nem sequer estamos a falar no padrão alimentar em si. Talvez tenha chegado a altura de nos perguntarmos o que é que podemos fazer para mudar este paradigma. Para além disso, sabemos também que do ponto de vista de desequilíbrio socioeconómico da população, começamos a ter disparidades importantes e aqui há que notar dois aspectos principais. A abundância também gera má nutrição. A abundância não é significado de cuidados alimentares equilibrados. E a industrialização tem, de facto, tido vitórias no que diz respeito ao comportamento alimentar das populações e a nossa não lhe ficou naturalmente alheia. E, portanto, o consumo de ultraprocessados passou a ser privilegiado em relação ao consumo de produtos frescos, hortícolas, frutos, azeite. É verdade também que do ponto de vista de disponibilidade e acessibilidade a estes alimentos ainda nada foi feito. Nós temos algumas políticas públicas importantes e políticas alimentares específicas, desde a taxação de bebidas açucaradas, que teve um efeito indireto na modificação do ponto de vista da indústria, na composição destes produtos. Temos, de facto, medidas implementadas nas escolas, nas organizações de saúde, no que diz respeito à oferta alimentar disponível nesses locais e, portanto, aqui tendo em conta também a criação de ambientes alimentares saudáveis. Temos outro tipo de exemplos que visam precisamente poder dar a todos oportunidade, mas falta-nos uma coisa, falta-nos dar acessibilidade de uma alimentação saudável a todos. E quando falamos em acessibilidade não falamos só em taxação, é verdade que se tem vindo a falar, e aliás o cabaz alimentar com IVA a 0% foi uma experiência motivada pela pandemia Covid-19 e que infelizmente não foi mantida, porque tinha sido uma medida importante de forma a que a equidade do acesso, e lá está, nós na altura vivemos uma situação pandémica mundial relacionada com a saúde, mas neste momento estamos a viver uma outra situação pandémica mundial relacionada com a guerra que nos está de facto a impactar a todos e em que não temos a possibilidade de dar acesso à alimentação digna
a todos aqueles que procuram o nosso país para viver. E, portanto, toda esta conjuntura, na realidade, se terá traduzido naquilo que se veio a verificar do ponto de vista de responsabilidade dos hábitos alimentares. Eu, aqui há uns dias, muito poucos dias, ouvi um chefe de cozinha muito conhecido dizer num podcast, numa entrevista, honestamente não me lembro onde foi, e ele dizia que as próximas gerações não vão saber cozinhar os nossos pratos típicos portugueses. E isso é assustador. Não sei se é assim tão realista quanto isso, não tenho dados para o afirmar, mas ouvir esta afirmação de facto toca-nos, porque todos nós temos as memórias dos nossos avós, todos nós conhecemos a riqueza da cozinha tradicional portuguesa e, portanto, barra mediterrânica, e a verdade é que os avós de hoje não são os avós de ontem. E os jovens de hoje também não são os jovens que nós fomos. E, portanto, este tipo de afirmação tem, de facto, que nos fazer pensar se já estamos quase com 10% de responsabilidade do comportamento alimentar inadequado na mortalidade no nosso país, se nada for feito, onde chegaremos e se é esse o caminho que, de facto, nós queremos traçar. Nós já estamos no limite do nosso tempo, Dr. Rui Pedroto, para finalizarmos. Como é que as instituições, as organizações, os serviços públicos, as empresas, o que quer que seja, podem ou devem reinventar-se para deixarem a sua marca social positiva, mantendo ao mesmo tempo a competitividade, a relevância social ou a relevância económica e impulsionando em simultâneo a sustentabilidade, porque é disto tudo que estamos a equacionar nesta conferência? Assim, topicamente, em primeiro lugar, bons governantes, boas políticas públicas. E não temos tido nem uns nem outros. Bons governantes, boas políticas públicas, elevado sentido de prioridades. Eu dizia há bocado, ninguém faz 30 coisas bem numa legislatura. É preferível deixar 27 em banho-maria e fazer 3 muito bem e aquelas fazer de certeza. Isso é um dado da experiência da nossa vida até. E apenas é transporte para o plano, digamos, supra-individual. O segundo lugar, e estando aqui, usando aqui uma metáfora da área da nutrição, esta é uma mesa que tem lugar para todos. Não tem apenas lugar à mesa o chefe de família, o Estado, as autarquias, digamos, a nossa orgânica de funcionamento coletivo em termos políticos, mas também a sociedade civil organizada e as empresas. Falou há pouco em responsabilidade social, digamos, é o novo mantra, já não é tão novo assim, daquilo que é a vida das empresas, que não se declina apenas em preocupações de natureza económica, que são, digamos assim, o corpo essencial da atividade empresarial de uma economia de mercado capitalista, mas também preocupações de outra natureza, marcadamente de índole social e ambiental. Ainda não se falou aqui dos aspectos ambientais, que são absolutamente cruciais. Se há ameaça existencial que impende sobre a humanidade, ou o que restar dela, ou aquilo a que já alguns chamam de transhumanismo. Quer dizer, nós estamos aqui a falar e não sabemos se daqui a 100 anos nesta sala, se ainda existir, estará a mesma espécie humana a conversar. Não é? Se será o Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos, não é? Se estará aqui nesta sala, ou seremos um compósito de peças, enfim, de um qualquer computador com os chips ligados à cabeça, etc. Portanto, podemos não estar sequer a falar do mesmo homem. Mas antes disso acontecer, impendem sobre nós um conjunto de ameaças existenciais, não só as tradicionais, e estamos a vivenciá-las hoje com os conflitos armados, sempre existiram, a única diferença é que agora são mais virulentos e a destruição é maior, mas sobretudo a ameaça ambiental, que agora parece temporariamente olvidada, mas que está aí e que veio para ficar, e que tem, a psique humana tem esta característica, nós somos muito bons a reagir, isso está no nosso sistema límbico, não é? Estão aqui muitos médicos que me podem desmentir, somos muito rápidos e eficazes a reagir à ameaça imediata, porque isso é a razão de ser da nossa sobrevivência, desde que o homem é homem, mas somos muito maus a reagir a ameaças que só mais remotamente se fazem sentir. A ameaça ambiental é um típico efeito disso. Ninguém sente o aquecimento global de um dia para o outro. Ele vai se manifestando.
com eventos climatéricos extremos, com temperaturas médias cada vez mais altas, com o derretimento das calotes polares, com o aumento do nível médio da água do mar. Basta olhar para a zona costeira daqui até Valença para perceber que há praias que já desapareceram. Isto é um fenómeno lento, mas irreversível. Aliás, já é irreversível em muitas matérias. Portanto, esse é outro aspecto de política pública que é fundamental endereçar, mas depois, no fundo, e enfim, depois começo-me a adiantar e acabamos por estar aqui a discutir tudo. Não, boas políticas públicas, bons políticos, numa época que eu reconheço é muito difícil ser político, é uma profissão mal paga, altamente escrutinada, em que a tão abençoada conciliação entre a vida familiar e pessoal e profissional não existe. São fins de semana confiscados ao lazer e à família, o tal escrutínio permanente, o tempo de execução muito curto, esta ideia de que em vez de se trabalhar para as próximas gerações, está a trabalhar para as novas eleições, a tentação de fazer cedências, de ceder ao imediatismo é muito grande e ou nós mudamos coletivamente esta forma de estar na política. Isto interpela as forças políticas todas. Ou, de facto, e há entendimentos fundamentais em áreas críticas da governação, a justiça, a segurança, a política migratória, mesmo até em matérias mais fraturantes do ponto de vista ideológico, como é a saúde, a educação, etc., ou então não vamos lá das pernas. O que não dispensa, evidentemente, isto é verdade sempre, é transversal ao fenómeno político, é o envolvimento da sociedade civil. Nós precisamos de um sobressalto cívico. Nós vivemos em sociedades, não somos só nós, profundamente anestesiadas e desconfiadas das instâncias de poder. É isso que justifica o crescimento dos extremismos, sobretudo à direita, de surtos de violência, de xenofobia. Há um descontentamento larvar e que se vem manifestando cada vez mais a que o poder político tradicional não tem sabido dar resposta. E desengane-se quem pense que isto não vai agravar-se se os grandes partidos que desde a Segunda Guerra Mundial dominaram o cenário político da Europa, sobretudo aquele arco que vai da direita moderada à esquerda moderada, não souber fazer entendimentos fundamentais, isto vai ser cada vez pior e vamos dar aso a que os extremismos cheguem, se afirmem cada vez mais, porque as pessoas, em desespero de causa, atiram-se para os braços de quem primeiro lhes prometer o céu na terra. Estão os recados dados e os alertas feitos. Muito obrigada pela partilha que tiveram hoje connosco. Gostava muito de ficar mais tempo convosco, mas não queremos atrasar o decurso dos trabalhos desta conferência. E por aquilo que nós fomos ouvindo, desde a intervenção do professor Azeredo Lopes até este belíssimo painel, deixem-me dizer-vos que se o desenvolvimento sustentável nesta era de disrupções exige uma abordagem proativa e uma abordagem inovadora por parte de todos nós, sejam agentes políticos, sejam os agentes cívicos, sejam os agentes empresariais. Deixem-me também partilhar convosco a minha modesta impressão e opinião sobre os modelos de negócio e sobre as práticas de gestão que é preciso implementarmos. E a minha convicção é de que esses modelos de negócio, essas práticas de gestão, têm de pôr as pessoas em primeiro lugar. Temos de pensar no bem dos outros, no respeito pelos outros e desafiar-nos, uma vez, de vez em quando, a pôr os outros em primeiro lugar. É esse o desafio que eu vos lanço no fecho desta nossa intervenção, porque eu estou convencida de que só pondo os outros em primeiro lugar, em muitas circunstâncias das nossas vidas, é que nós podemos construir, enfim, um futuro mais sustentável, um futuro mais resiliente, um futuro mais feliz, uma sociedade mais sustentável, uma sociedade mais resiliente e uma sociedade mais feliz. Desafiem-se a pôr os outros em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigada a todos. Foi, como a Fátima disse, uma belíssima conversa. Eu peço ao professor Taveira Gomes e ao Sérgio Almeida que subam de novo ao palco para agradecer aos nossos oradores.